Olá, pessoal. Ótimo dia a todos. Estamos iniciando aí o nosso webinar para falarmos sobre as novidades do Cial 360 Supplier. Então, ótimo dia e bora lá. Então, iniciando aqui, a gente tem a nossa agenda, tá? Que são os temas que nós falaremos hoje. E de início, nós teremos uma introdução sobre quem sou eu, quem é a Cial, um pouquinho mais sobre a nossa plataforma. Em seguida, nós falaremos sobre as principais dores na gestão de fornecedores. E, por fim, falaremos aí como o Cial 360 Supplier soluciona essas principais dores. Então, seguindo aqui, vamos aqui para a introdução. Então, primeiro de tudo, muito prazer. Eu sou Ana Paula Falkovski, sou arquiteta de soluções aqui na Cial e também sou Customer Success Manager. Para quem não me conhece, eu sou a responsável ali por todo o processo de relacionamento com os nossos clientes, bem como fazer todo o processo de onboarding dos clientes que adquirem aí o nosso motor de decisão. Então, eu dou ali todos os insights necessários aí para a gente conseguir fazer uma implementação de sucesso e sempre alinhada às necessidades de cada um dos clientes. Como um dos pontos que a gente destaca aí, a respeito da nossa função, a gente sempre busca aumentar a eficiência, reduzir custos, implementar a solução mais tecnológica possível, alinhada aí à sua necessidade. Partindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Cial. Então, quem não conhece sobre a Cial, primeira coisa para falar para vocês, nós somos a maior provedora de soluções e de dados comerciais da América Latina. Então, Cial é justamente a abreviação de Centro de Informações da América Latina, e nós apoiamos empresas de todos os portes a obterem crescimento sustentável e lucrativo. Aqui nós estamos trazendo as nossas três principais fontes, os nossos três principais produtos ali, áreas ali para a gente auxiliar a sua empresa. Então, nós trabalhamos com a parte de gestão de fornecedores, que é justamente o que nós iremos abordar hoje, mas temos também ali decisões de crédito, B2B e geração de demanda. Então, quando a gente fala de decisões de crédito, é justamente algo voltado para auxiliá-los ali em tomada de decisões ali em negociações com clientes e geração de demanda, como que vocês podem melhorar o processo de prospecção, bem como vocês podem fazer algum tipo de mapeamento do mercado. Lembrando, a Cial é uma empresa global, então tudo que vocês precisarem, não somente do Brasil, como do mundo inteiro, nós teremos soluções para atendê-los. Trazendo um pouquinho de números aqui para vocês, nós temos aqui uma carteira de mais de 20 mil clientes ativos, mais de 500 milhões de registros empresariais, fazemos mais de 10 milhões de atualizações diariamente, e falando especificamente de Cial, atendemos aí 43 países na América Latina. Quando a gente olha aqui para alguns dos logos, então nós temos logos muito famosos, muito conhecidos, como Itaú, TOTO, Samsung, entre outros. Então, passando aqui para a nossa próxima tela, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Cial 360 Supplier. Então, o Cial 360 Supplier, pessoal, o próprio nome já diz, então aqui está como uma plataforma que simplifica a homologação e a avaliação de seus fornecedores. Cial 360 é justamente uma visão ali, uma ideia da gente trazer uma visão 360 do seu fornecedor. Então, hoje a gente vai abordar alguns temas justamente para que vocês consigam visualizar como que a gente faz essa avaliação 360. Então, através dela, a gente vai poder criar workflows, ali fluxos padronizados, personalizáveis aí de acordo com a sua necessidade, utilizando dos dados da Cial, utilizando dos seus dados internos, questionários quando necessário, com integrações, envios de lembrete ali para caso o seu fornecedor precisar enviar algum tipo de informação para vocês. Então, assim, a plataforma, ela está muito completa, tá? Aqui trazendo alguns pontos, então a gente tem aqui, elimine 100% da coleta manual de dados e documentos, avalie novos fornecedores 50% mais rápido, mas nós já temos cases, pessoal, que aumentou ali em 12 vezes a agilidade, o processo, o SLA ali de entrega de uma análise, tá? E evite riscos ocultos, Então, assim, a ideia, como eu disse, é vocês de fato terem uma visão 360 do fornecedor. Então, dessa forma, vocês vão conseguir capturar qualquer tipo de possível risco
E, obviamente, quanto menor o risco, mais chances de novos negócios vocês terão. Então, uma vez que vocês estão evitando esses riscos ocultos, vocês têm chances aí de aumentarem até 11 vezes essa questão dos novos negócios. Então, o que a gente está trazendo aqui? Vamos dizer adeus, né, às tarefas manuais, exaustivas. E aqui a gente tem, né, um QR Code justamente para caso você... um QR Code para caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais da plataforma, né? E a gente tem aqui, trazendo um breve resumo, né, até baseado nisso que eu já falei. Reduza riscos legais, ESG e financeiros com fornecedores e terceiros, evitando a ruptura da sua cadeia de suprimentos. Então, perfeito, vamos passar aqui para a próxima tela, que é uma tela muito bacana. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha. Falei que é muito bacana, justamente porque ainda hoje, tá, gente? Todo mundo que ficar aqui até o final com a gente vai ganhar aí um super presente ESG. Até o final da sessão a gente vai trazer mais detalhes para vocês. E também teremos um super sorteio. Tá? São 2 pares de ingresso aí para a 20ª Maratona de Supply Chain. Essa Maratona de Supply Chain é considerado o maior evento de procurement aí da América Latina. Vai ocorrer no dia 29 e 30 de abril. Tá? Então fiquem aqui comigo até o final, que daqui a pouquinho a gente vai ter esse sorteio e aí a gente passa mais detalhes para vocês. Pessoal, seguindo aqui então com a apresentação, né, vamos falar um pouquinho sobre a gestão de fornecedores, sobre o principal tema desse webinar, né? Então, passando aqui, a gente está trazendo quais são as principais dores aí voltadas para um processo de gestão de fornecedores. Então, antes da gente entrar nos temas, eu acho super válido a gente trazer para vocês um pouquinho da história, né, de como a gente conseguiu identificar essas principais dores. Né? Então, a gente tem aqui um time de produtos aí muito robusto, time de CSM, como eu acabei de mencionar, que tem um contato muito próximo ali com os nossos clientes. E ao longo ali das implementações que nós fomos fazendo, nós conseguimos capturar quais são as principais dores, as dores mais comuns ali para as áreas que costumam avaliar os fornecedores, né? E aí, quando a gente está falando sobre essas dores, a gente tem aqui as 4 principais. Pessoal, meu time técnico só está pedindo para a gente fazer uma pausa de 2 minutinhos. Possivelmente a gente está com problema no áudio. Só 2 segundos, por favor. Pessoal, por favor, vocês estão me ouvindo melhor agora? Vamos ver o nosso time técnico respondendo aqui. 2 segundinhos, por favor. Perfeito, tive ok aqui para a gente continuar. Deixa eu abrir aqui a minha câmera novamente. E vamos seguir. Agora estou, então, com um fone, justamente porque o áudio não estava muito bom. Obrigada aí para quem reportou para o nosso time de suporte. Então, pessoal, voltando, né, nós estávamos falando ali das principais dores que a gente conseguiu identificar aí através de feedbacks que a gente tem recebido dos nossos clientes, após análise de mercado, né? E o que a gente conseguiu identificar? As 4 principais dores, sendo elas, a primeira, um problema aí na parte de qualidade, descentralização e falta de dados. Já a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de cada uma dessas dores, tá?
Como 2, a gente tem aqui falta de otimização entre times internos para análise de fornecedores. Então, basicamente, como primeira, a gente tem ali um problema justamente de dados, um problema ali para gerenciar os dados a respeito dos fornecedores, né? Então, às vezes, existem ali muitas plataformas, um processo mais centralizado ali no e-mail, né? Um processo muito manual. Como 2, a gente tem ali falta de otimização entre times, justamente porque quando a gente está falando de um processo de análise, raramente é só uma pessoa que está envolvida no processo, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho mais do sistema também. Como tópico 3, a gente tem ali um alto esforço para realizar as análises periódicas e monitorar os fornecedores, né? Então, a gente já vai abordar isso também. E como 4, uma dificuldade para gerenciar os documentos, né? Então, entrando um pouquinho mais a fundo em cada um desses temas, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da qualidade, descentralização e falta de dados, né? Então, como eu acabei de mencionar, quando a gente está falando de dados são os recursos mais poderosos aí para que vocês consigam tomar uma decisão em um processo de concorrência, em um processo ali de contratação de novos fornecedores, né? Então, geralmente quando a gente fala de dados voltados para uma análise de fornecedores, a gente está falando ali de dados financeiros, dados de compliance, dados ESG, em alguns momentos, né, dados até internos de vocês. E a gente notou que a maior dificuldade é justamente como que a gente pode centralizar isso tudo em uma única plataforma, para que vocês tenham ali uma visão 360 a respeito de tudo que é necessário para esse processo de tomada de decisão, né? Bem como a gente entende que muitas vezes esse processo é realizado por e-mail ou é realizado por muitas pessoas. Então, uma vez que vocês não têm ali um processo bem definido para a gestão de fornecedores, voltada aí para dados, vocês têm um grande impacto ali na qualidade da decisão, justamente porque vocês não conseguem tomar uma decisão com tanta confiança, com tanta segurança, devido aí ou falta de dados, ou devido a cada dado estar em um local, certo? Então, falando aí especificamente sobre esse tema, o que nós temos, né? Como que a gente consegue solucionar esse problema? A gente está trazendo aqui um pouquinho do nosso portfólio, né? Então, como que a gente consegue solucionar isso para vocês, caso essa seja a sua dor? A gente tem aqui uma informação super precisa, uma única plataforma com todos os dados que você precisa, né? Então, dados financeiros, dados de compliance, dados ESG e também as integrações, certo? Então, quando a gente está falando um pouquinho do portfólio da Cial, a gente está trazendo aqui uma pirâmide, sendo a base dessa pirâmide ali a partir das análises mais rápidas. E essas análises mais rápidas a gente pode abordar tanto análises financeiras, análises de compliance, que inclusive é uma das nossas novidades, tá, que a gente está trazendo aí a partir do próximo mês. E quando a gente está falando dessa camada, a nossa indicação é justamente você avaliar fornecedores com um risco mais baixo e também fazer um monitoramento dos principais fornecedores. Monitoramento é um tópico que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui a gente tem já soluções, dados, justamente para atingir essa camada ali de fornecedores que não apresentam um risco tão alto ou para a gente realizar esse monitoramento. Quando a gente está partindo aqui para a segunda camada, a gente está falando ali já de uma massa um pouco maior de fornecedores, né? Seria ali uma indicação para a gente avaliar grandes e médios fornecedores de alto ou médio risco. É super importante, pessoal, a gente ressaltar que os dados da Cial, principalmente quando a gente está falando nessas duas camadas, eles são os relatórios, né, os resultados que a gente passa para vocês, eles são feitos de forma rápida e automática. Então, isso acaba até auxiliando vocês ali em um processo de rápida tomada de decisão, justamente por não impactar no seu SLA, que é um dos pontos muito críticos ali da gestão de fornecedores, da análise de fornecedores. Agora, quando a gente está indo para uma camada acima, né, que seria ali para a gente falar sobre fornecedores de maior risco no portfólio, a gente tem ali relatórios super robustos, conjuntos de dados super robustos, e quando a gente fala de uma visão financeira, a gente pode fazer uma entrevista com a empresa que você está avaliando, né? Então, a gente entra em contato com aquela empresa, a gente disponibiliza o nosso time de analistas para fazer contato com essa empresa, fazer uma entrevista, verificar tudo de mais recente, tudo de mais atual ali da empresa que está sendo avaliada, bem como com a possibilidade de capturar ali informações a respeito de balanços patrimoniais, para que a gente faça uma análise mais completa, né, trazendo ali
análises horizontais e verticais para que vocês consigam identificar como que essa empresa tem se comportado aí ao longo dos últimos anos, tá bem? E a mesma ideia a gente tem aqui também para as análises de compliance, análise da ESG, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Agora, passando aqui justamente para a gente falar sobre o ESG, né, que também é uma nova solução que nós temos, que nós estamos apresentando aí para vocês, né, entrando um pouquinho mais no detalhe da análise ESG. Então, primeiro de tudo, para quem não conhece a ESG, fique tranquilo, a gente vai explicar aqui para vocês. Né? Então, ESG é basicamente ali quando a gente está avaliando a empresa em 3 aspectos muito importantes. Né? Então, esse E, ele representa a parte de environmental, que seria a parte ambiental, o S, a parte social, e G, governança. Então, aqui eu já estou trazendo para vocês um spoiler, né, da nossa plataforma, mas antes da gente falar um pouquinho da plataforma, eu quero falar para vocês um pouquinho do conceito, né, do que a gente aborda quando a gente está falando aí desses 3 temas. Então, quando a gente está falando de uma análise ambiental, a gente vai estar medindo as práticas de sustentabilidade e o impacto que essas empresas têm no meio ambiente. Então, aí eu estou trazendo os grandes tópicos, né, para serem considerados quando a gente está falando de uma análise ambiental, que seria ali recursos naturais, risco ambiental, certificações ambientais. Quando a gente fala de uma análise social, a gente está focando nos direitos humanos e éticas trabalhistas. Então, ali a gente considera capital humano, engajamento com o cliente, o produto, o serviço, tá? E quando a gente passa ali para a governança, de fato seria um foco em governança corporativa, qualidade, a cultura da empresa e os processos da gestão corporativa. Então, aí eu estou trazendo justamente como tópicos a gente considerar governança e comportamentos corporativos e a estabilidade dos negócios. Quando a gente fala especificamente da plataforma e das novidades que nós temos a respeito aí do ESG, pessoal, é que a gente tem já uma visão de como que funciona o ESG na nossa plataforma. Né? Então, basicamente, a plataforma a gente consegue fazer um nível de personalização para a gente conseguir definir cada um dos pesos para cada um desses tópicos, ambiental, social e de governança. Né? E como que é feita essa avaliação? A gente elege ali as perguntas que devem ser utilizadas para o critério ambiental, para o critério social e para o critério de governança, e a gente vai colocar pesos para cada uma dessas perguntas. E uma vez que a gente coloca esses pesos, a gente, no final da avaliação, a gente vai ter esse resultado. Né? Então, como esse resultado, o que nós temos? A gente consegue identificar aqui onde está concentrado o maior risco ESG, justamente para que vocês consigam tomar uma decisão de qualidade. E o mais bacana da plataforma, né? Uma vez que vocês têm um resultado, vocês podem colocar ali respostas padrões dependendo do resultado que a gente obtém. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, plataforma, se o resultado aqui da parte ambiental for acima de 80%, eu quero que seja recomendada uma aprovação. Agora, se for abaixo de 10%, eu já quero que você rejeite automaticamente. Então, essa mesma lógica que eu acabei de exemplificar para vocês, referente à parte ambiental, é algo que a gente consegue fazer com diversos pontos ali na plataforma. Né? Então, a gente vai justamente pegar a política de vocês, pegar quais são os critérios de vocês, trazer para a plataforma e trazer respostas automáticas. Recomendações de aprovação, recomendações de rejeição, processos automáticos, justamente para que a gente consiga tanto melhorar as dores que a gente vem falando aí desde o início, como também trazer mais agilidade, centralização para o processo de vocês. Então, para a gente concluir aqui a parte ESG, estou falando, né? Como ficou uma análise de ESG completa, abordando questões ambientais, sociais e de governança, como a gente acabou de mencionar. E o mais legal, gente, caso vocês não tenham nenhum conhecimento de ESG, fiquem super tranquilos, porque a gente já tem perguntas, já tem critérios pré-definidos. Então, se para vocês isso tudo é novo, a plataforma tem sim aderência para vocês. Agora, se você falar assim, Ana, eu preciso personalizar ali aquele peso, eu preciso ajustar ali alguma pergunta, também é possível e a gente avalia a sua necessidade. Então, passando aqui para o próximo tema, né? Então, falando especificamente aí de ESG, eu trouxe para vocês uma visão, um GIF ali de como que a plataforma funciona. Então, vamos lá. Então, para vocês entenderem, pessoal, basicamente o fornecedor de vocês, ele vai responder essas perguntas, né? Então, a gente até destacou aí parte das perguntas, está destacando aí para a parte de governança.
E com base nessas respostas, em combinação com os dados da Ciel, a gente vai trazer para vocês aquele termômetro que eu acabei de mencionar. Né? Então, aí a gente tem justamente o termômetro para que vocês consigam visualizar como que funciona a lógica da plataforma. Obviamente, existem os cálculos ali na lateral e esses cálculos são o que levam aí a gente para esse termômetro. Então, passando aqui, e pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem super tranquilos, até no final da sessão a gente vai ter aqui a parte de perguntas e respostas, então vão anotando aí as dúvidas para que a gente possa esclarecer para vocês. E aí, ainda falando, né, sobre essa questão de dados, a gente falou ali sobre financeiro, dados de ESG, dados de compliance, mas também existe um dado que é extremamente importante, que é o dado que vocês têm. Né? Então, algo que eu sempre costumo falar para os nossos clientes é que o dado que a gente vai passar para vocês é um dado de análise mercadológica. A gente vai ver como que essa empresa está se comportando junto ao mercado. Mas isso não significa que uma empresa que possa ter um ótimo score, né, falando de mercado, um ótimo score ESG, um ótimo score financeiro, um ótimo score de compliance, que ela seja o melhor fornecedor para você, ou que você tenha a melhor experiência com aquele fornecedor. Então, é por isso, e também para alguns outros temas que eu vou falar para vocês agora, que a gente tem a parte de integrações. Por quê? Porque é super importante vocês avaliarem não somente como ela se comporta no mercado, a empresa que está sendo avaliada, mas também como essa empresa se comporta junto a vocês. Já existiram vários casos que a gente visualizou aqui, que a empresa, às vezes, ela não estava bem quando a gente olha para um score financeiro, um score comercial, mas você era um cliente super estratégico, e aí ela precisava de você para se manter ativa. Né? Então, tudo vai depender ali da estratégia da negociação entre você com o seu fornecedor e o seu fornecedor com você, justamente para que ela também garanta ali uma entrega de qualidade. Então, é super importante a gente trabalhar também com a parte de integrações para que a gente possa coletar dados do RP de vocês, do CRM de vocês, e popular ali na nossa plataforma, para dessa forma a gente fazer uma análise completa, não somente de dados mercadológicos, como também ali dos dados comportamentais dessa empresa junto com você, tá? Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem, né? Então, quando a gente está falando ali de integrações, a gente trouxe aqui algumas das plataformas, alguns dos ERPs que a gente também faz integrações, CRMs, né? Que são muito conhecidos como SAP, TOP, Salesforce. Mas é super importante a gente falar para vocês que a gente consegue fazer um fluxo com início, meio e fim dentro da plataforma. Né? Então, assim, o início para vocês fazerem uma solicitação, o comprador passar a solicitação para vocês, não necessariamente ele vai ter que ter um acesso ali à ferramenta. Né? Então, dá para a gente começar o processo direto pelo seu RP, direto pelo seu CRM. Né? Então, ter ali um botão no seu sistema, justamente para o comprador, quando ele clicar nesse botão, todos os dados, tudo que é necessário para a gente fazer uma análise, ser migrado, né, ser integrado direto ali com o CL360 Credit, desculpa, supplier. E aí, quando a gente está falando ali do processo, o meio, né, o processo de avaliação, justamente dados da Ciel, mais os dados que a gente traz do sistema de vocês, né, justamente para a gente avaliar essa questão comportamental. Uma vez que a decisão foi tomada, né, então tomei a decisão, eu também posso ter uma integração de retorno para o seu ERP, justamente para levar ali para o seu comprador, que não necessariamente precisa ter acesso à plataforma, e levar ali para ele o status daquela avaliação, os comentários daquela avaliação, justamente para ter um início, um meio e um fim na ferramenta, né? Então, é um ponto super importante para a gente destacar. E quando a gente está falando ali de uma plataforma bem implementada, quando a gente está falando de um motor de decisão com todos esses aspectos, a gente consegue reduzir o tempo de gestão da avaliação dos seus fornecedores em até 50%. Como eu disse lá no começo, temos casos já que a avaliação fica 12 vezes mais rápida. Então, assim, temos uma série de possibilidades e, obviamente, vai depender muito da sua necessidade. Passando aqui, pessoal, então, a gente acabou de abordar aí essa dor, né, essa primeira dor que é voltada para a qualidade, descentralização e falta de dados. Então, para caso alguém acabou de chegar, né, saibam que a gente está falando aí das principais dores na gestão de fornecedores. Primeiro tema, né, que a gente falou como principal dor é justamente o problema ali com relação a dados.
a problemas ali de você ter várias plataformas ali para uma tomada de decisão. Agora a gente vai estar indo para a segunda dor, né, que é a falta de otimização entre times internos para análise de fornecedores. Então, assim, gente, é super importante, quando a gente está falando de um processo de análise de fornecedores, é super importante a gente destacar que não é uma única pessoa que vai estar avaliando aquele fornecedor. Dependendo do fornecedor, até pode ser, né? Mas existem cenários ali que a gente vai ter que envolver 5, 6 áreas, né? Então, vai ter que envolver compradores, financeiro, compliance, área técnica. Então, quando a gente está falando aí de muitas pessoas, imagine você fazer esse processo manualmente. Imagine você fazer esse processo direto em um e-mail, né? Então, é de fato algo muito complicado, é algo que acaba tomando muito tempo de vocês, então a gente mencionou aqui como principal impacto, de fato, o tempo para uma tomada de decisão, justamente porque, primeiro, é super difícil ter todos os retornos dentro do tempo que vocês precisam, é super difícil centralizar todos esses retornos e, enfim, bater o martelo e tomar uma decisão. Então, essa questão aí da falta de otimização, esse problema na comunicação é uma dor muito frequente que a gente escuta e a gente consegue solucionar isso para vocês aqui na ferramenta, tá? Agora, vamos falar como que a gente soluciona isso? Então, acabei de explicar para vocês um pouquinho de como funciona o nosso processo de integração, né, que seria justamente ali uma integração com o RP, com o CRM de vocês. Mas temos outras possibilidades também, justamente para que você consiga manter um processo com início, meio e fim, através da plataforma, com uma tomada de decisão bem robusta, bem completa, envolvendo aí todos os temas que são importantes para o seu processo, né? Então, como que funciona um fluxo, né? Ele inicia ali com a solicitação, geralmente é o time de compras ali que está solicitando, então o time solicitante. Depois, a gente tem, pessoal, fluxo definido automaticamente. O que seria isso, Ana? Fluxo definido automaticamente é justamente porque, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente está falando de um processo de análise de fornecedor, né? A sua carteira, o seu portfólio de fornecedor, ele é um macro, né? Então, ali a gente tem ali a sua carteira inteira. Mas quando a gente está falando de um fornecedor estratégico, ou às vezes um fornecedor, uma divisão voltada para determinada categoria, ou até mesmo numa curva ABC, a gente está falando de ramificações do seu fluxo macro. Então, como que a gente vai estruturar esse processo? Vem um pedido do comprador, ele não vai precisar de falar, olha, aqui eu estou falando de uma curva A, aqui eu estou falando de uma curva B. Na realidade, a gente vai fazer perguntas estratégicas para esse comprador responder. Obviamente, quanto menos perguntas, melhor, mas vai depender muito da necessidade de cada um de vocês, né? E aí, o que nós faremos? Esse comprador responde todas as perguntas e a plataforma automaticamente define em qual dos fluxos ela precisa seguir, em qual dos fluxos aquela análise em si se enquadra. Então, vão existir cenários em que uma análise mais básica, um processo mais básico, vai super atender a demanda daquele fornecedor. E vão existir cenários que a gente precisa de uma avaliação mais completa, com balanço patrimonial, uma checagem ali de compliance, não só da empresa, como também dos sócios, né? Então, a gente consegue essa definição automática do fluxo. Em seguida, a gente tem, de fato, a plataforma rodando, né, gente? Então, a gente tem ali a parte de pedidos de relatórios, questionários, caso vocês precisarem. Então, quando a gente fala de questionários, temos a possibilidade de enviar questionários direto para o seu fornecedor ou questionários entre áreas, justamente para, com base nessas respostas, a gente também atribuir pesos. Então, a gente atribui pesos tanto para os dados da CIAL, os dados comportamentais, como também essas informações de questionários, tá? Depois a gente tem ali diferentes áreas avaliando, então é justamente o ponto que eu acabei de mencionar para vocês. Imaginem 5 áreas, cada uma avaliando ali no seu devido tempo, tudo isso por e-mail, ou às vezes em plataformas, mas várias plataformas diferentes, dificultando uma centralização, né? Então aqui a gente já vai ter tudo centralizado em um único local. E por fim, a gente tem o feedback da solicitação. Né? Então, esse feedback seria justamente, foi o comprador que iniciou o processo. Esse comprador precisa ser comunicado. Ele precisa entender ali qual que é o status dessa decisão, se existe algum tipo de comentário, como que ele precisa seguir ali com aquele fornecedor com relação ao que foi avaliado. Estou trazendo para vocês aqui também, gente, um GIF, justamente para que a gente consiga visualizar.
Então, só deixar eu verificar aqui, porque acho que ele já está entrando aqui como meio do GIF. Vamos começar aqui, justamente para vocês visualizarem como que funciona. Só 2 segundinhos, por favor. Ele já está dando spoiler para vocês antes de eu mostrar, mas a gente já está no finalzinho, já mostro para vocês como que funciona. Pedido de análise. Então, aí é o comprador preenchendo, a gente tem um formulário, né? Justamente para o comprador preencher todos os dados necessários daquela empresa que está sendo avaliada. E aí, a plataforma vai fazer essa definição automática. Ana, não sei quais perguntas eu preciso colocar nesse questionário. Não se preocupem, tá? A gente vai fazer um mapeamento do seu fluxo, a gente vai entender qual que é o melhor cenário para vocês. Uma vez que ele fez a solicitação, a plataforma ela define automaticamente qual é o fluxo que precisa ser seguido, né? E aí a gente tem de início já um questionário. Justamente, aí esse questionário é voltado para a experiência, né? Então, olha que bacana. Eu não preciso que outras pessoas acessem outros lugares, né? Então, é possível tanto essa pessoa acessar pela plataforma para inserir os dados comportamentais, como também ela receber uma notificação ali no e-mail e ela mesma preencher. Cada um dos resultados que ela coloca serão atribuídos um peso. Aí a gente está iniciando um processo de análise de compliance. Obviamente, pessoal, eu não conseguiria preencher tudo aqui junto com vocês. Então, ali está um GIF bem rapidinho para mostrar a lógica para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas depois, fiquem tranquilos que a gente vai esclarecendo. Aí, quando tudo rodou, a gente tem justamente aquela situação que eu mencionei. Então, eu estou trazendo aqui que caso o score comercial for maior que 55, eu quero que a plataforma recomende uma aprovação. E foi recomendada a aprovação porque o resultado que a gente teve foi maior que 55, foi 60, tá? Aí a gente já tem o cenário aprovado, né? Então, está mostrando para a gente quando que foi aprovado, né? Então, aprovado pelo Thiago, no dia 12 de março, os comentários do Thiago. E, em seguida, a gente mostra para vocês já, de fato, o feedback, né? Então, ó, a gente tem aí como fornecedor aprovado e está falando ali todos os detalhes. Então, obviamente, todos esses pontos aí a gente vai trabalhando em conjunto com vocês para a gente identificar bem a necessidade de vocês, identificar quais áreas precisam responder ali aqueles questionários, justamente para ficar algo bastante personalizado aí para o processo de vocês. Então, pessoal, vamos lá, né? Então, a gente está concluindo aí esse tema referente à segunda dor que nós identificamos. Então, caso alguém chegou agora, né? Primeiramente, bom dia. E o que nós temos aqui? Nós já falamos aí sobre a primeira dor, que é uma dor voltada ali para a parte de dados, problemas ali de descentralização, né? Então, os dados, cada dado em um local, ou em uma plataforma, ou por e-mail, o que também nos leva ali à segunda dor que nós acabamos de falar, que é justamente uma dor que eu tenho muitas áreas envolvidas em um processo de tomada de decisão, em um processo de análise, e isso acaba dificultando, tomando muito tempo ali de um processo que é algo muito precioso, é algo que eu sei que vocês são muito cobrados aí na área de gestão de fornecedores, bem como a qualidade, né? Então, aí a gente já abordou as duas principais dores. Quando a gente parte aqui para a terceira dor, a gente vai falar um pouquinho sobre alto esforço para realizar análises periódicas e monitorar os fornecedores. Então, gente, se vocês estão perguntando aí, tá bom, a plataforma faz reanálise? Sim, né? Então, agora a gente tem essa possibilidade justamente para que vocês consigam monitorar ali os fornecedores de diversas formas, para que vocês não somente identifiquem o problema no início, né? Então, às vezes, quando vocês fecharam o contrato, estava tudo maravilhoso com aquele fornecedor, e aí, ao longo ali, né, da experiência, ao longo do serviço que vai sendo prestado, foi reduzindo a qualidade, às vezes devido a algum problema financeiro, algum problema de compliance, que isso não foi identificado. Então, a gente sempre sugere que vocês façam reanálises, que vocês façam um monitoramento periódico, para que vocês não tenham nenhuma dor de cabeça, nenhuma surpresa, né, com aquele fornecedor que vocês avaliaram somente no início do relacionamento, tá? Então, partindo aqui, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o monitoramento ativo, né? Então, a plataforma, ela tem sim a possibilidade de vocês definirem como que vocês querem que rode esse monitoramento, né? Então, vocês vão definir ali quais são as empresas, então a gente agrupa essas empresas
em um mesmo local, né? A gente tem ali a função de grupos na plataforma. Vocês definem quando que aquele grupo precisa ser reavaliado. Eu quero que seja reavaliado uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, né? A cada 15 dias. Então, a gente consegue definir justamente essa periodicidade para que vocês não tenham essa surpresa e para que vocês consigam ali saber que o fornecedor que vocês contrataram no início se mantém saudável e que continua sendo um ótimo parceiro comercial para vocês. Tá? Partindo aqui para o monitoramento passivo. Né? O que seria o monitoramento passivo? É justamente quando vocês definem ali o grupo de fornecedores que vocês querem receber ali algum tipo de notificação por e-mail, seja para a parte de restrições, se essa empresa tem um novo protesto, se essa empresa tem uma nova ação, ou também, teve uma mudança ali no quadro societário e você precisa saber. Então, a gente tem essa funcionalidade do monitoramento passivo, que é justamente você trazendo para a gente quais são as empresas que você gostaria de receber essas notificações. E aí, a partir disso, o sistema começa a rodar para vocês e a cada notificação você recebe ali, a cada alteração você recebe uma notificação ali no seu e-mail. Tá bem? E, obviamente, você define o tipo de restrição, o tipo de e-mail, quem deve receber essa informação, tá? Então, é algo bem personalizado também. E algo bem bacana, gente, para a gente falar é justamente o quê? Quando a gente está falando de gestão, quando a gente está falando de monitoramento, a gente precisa também ter uma visão fácil, né? Então, de nada vai adiantar eu ter lá uma série de dados, ok? Está tudo em um único local, mas eu não consigo ter uma visão fácil do que aquilo está me trazendo, né? Então, a gente tem aqui a parte dos dashboards, que seriam ali os insights que a gente traz, os gráficos, justamente para que vocês consigam visualizar os diferentes tipos de risco. Né? Então, aí vocês conseguem visualizar risco baseado na cobertura do portfólio, risco baseado ali, às vezes, em qual é a atividade da empresa, a data de fundação. Então, a gente vai trazer para vocês uma série de possibilidades para que vocês consigam não somente fazer uma análise micro daquela empresa, que seria uma tomada de decisão, como também vocês terem ali uma visão geral, uma visão mais gerencial ali a respeito do seu portfólio de fornecedores. Então, perfeito. Então, saindo aqui da dor 3, que seria justamente aí essa parte de reanálises, essa parte de monitoramento, a gente vai partir aqui para a dor 4, que é justamente a dificuldade para gerenciar os documentos, né? Então, vamos voltar lá. Da mesma forma que um dado ESG, financeiro, compliance, dados internos de vocês são importantes, nós entendemos também que vocês, em muitas vezes, vão solicitar documentos direto para aquele fornecedor, né? Seja desde uma questão de contrato social, que você pode solicitar, até algum detalhe sobre algum alvará, alguma licença, né? Justamente para que você saiba que aquele fornecedor ele está 100% conforme a regulamentação. Então, destacando novamente os riscos. Uma vez que você não tem dados estruturados, não tem dados de qualidade, você não consegue tomar uma decisão precisa. Então, isso afeta a qualidade da sua decisão. Uma vez que você não tem um processo centralizado, muitas áreas ali envolvidas, né, e um processo que não está em uma única plataforma, isso afeta o quê? O tempo de uma tomada de decisão. Quando você não reanalisa o seu fornecedor, quando você não monitora o seu fornecedor, você só tem uma foto, você só consegue saber se ele está saudável no início do relacionamento. Gente, isso é um alto risco para o seu portfólio. E, por fim, a questão documental. Então, se você não solicita ali documentos, se você não está solicitando que esses documentos sejam atualizados, você está correndo um grande risco de estar fechando o negócio com uma empresa que não está conforme a regulamentação. Tá? Então, passando aqui, e eu estou vendo que tem pessoas com a mão levantada. Pessoal, por favor, coloquem aí a pergunta de vocês no Q&A, que a gente vai ter uma partezinha justamente para a parte de respostas, tá? Então, por favor, ali. Então, quando a gente está falando desse problema, né, de gestão de documentos, como que a plataforma vai resolver isso para vocês? Como que o Self-Inscription Supplier vai resolver, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa que vocês definam para cada tipo de fornecedor. Então, vamos pensar, tem a curva A, a curva B, a curva C, ou a categoria de serviços, de matéria-prima. Então, temos lá as divisões. Então, a gente vai definir qual tipo de documento você precisa solicitar para aquele perfil de fornecedor.
Como segunda etapa, é justamente o fornecedor recebendo uma notificação e ele trazendo esses documentos ali para a gente, para refletirem na plataforma. Então, de novo, seu fornecedor não precisa ter acesso à plataforma. Né? Ele recebe uma notificação no e-mail, a gente consegue até dar uma personalizada ali na página inicial que ele vai ter acesso, colocar o logo de vocês, que é bem bacana, justamente para que ele não tenha acesso à plataforma. Então, ele vai acessar esse e-mail, acessar esse link, incluir os documentos, e isso imediatamente ele salvou, já vai refletir na plataforma de vocês. Quando então o analista de vocês vai validar esses documentos, vai verificar se as datas que o fornecedor estão corretas e ele vai aprovar. Um ponto muito importante, gente, quando a gente está falando desses documentos, você consegue definir se você precisa que ele coloque as datas, você consegue definir a criticidade desse documento, justamente porque da mesma forma que a gente inclui pesos ali em cada um dos dados que a gente está trazendo, a gente também consegue colocar o nível de criticidade aí para os documentos, justamente para auxiliá-los na tomada de decisão. Uma vez que o analista validou esses documentos e aprovou, vocês vão conseguir visualizar posteriormente o gerenciamento desses documentos, que seria justamente os dashboards, né, os gráficos ali de forma mais gerencial, para que vocês consigam entender quais são os fornecedores que estão com documentos que expiraram e etc. Mas já trazendo um spoiler para vocês, a gente consegue evitar que um documento de fato expire, porque a gente tem ali a função do monitoramento que eu acabei de falar para vocês. Então, uma vez que a gente estrutura um fluxo para documentos, a gente já consegue também incluir esse fornecedor na parte de monitoramento para que ele sempre mantenha ali um documento atualizado na plataforma. Então, partindo aqui, a gente tem mais um GIF que eu trouxe para vocês. Então, aí o fornecedor ele já foi notificado, ele já está trazendo ali para a gente justamente os documentos, incluindo as datas, né, de expiração. E aí, uma vez que ele salva esses documentos, isso vai refletir diretamente na plataforma. Então, vamos ver aí o GIF, que ele está bem bacana. Então, aí é ele colocando os documentos, né, colocando a data de expiração. Pronto, ele recebeu ali uma mensagem, a gente consegue personalizar essa mensagem também. E agora a gente já tem ele refletindo na plataforma. Então, de novo, né? Como é GIF, a gente fez um processo bem rapidinho aí para não tomar muito nosso tempo. Mas aí já seria uma visão do nosso analista. Ele consegue baixar os documentos, ele consegue visualizar os documentos. Bem como, vamos pensar o seguinte, o fornecedor ele colocou um documento incorreto. Né? Dá para você, como analista, né, com as suas permissões de usuário, dá para você ajustar ali também esse documento. Justamente para você manter ali o que precisa de fato ser visto, né? Então, aí a gente está fazendo um ajuste na data, caso necessário, justamente para mostrar para vocês. Perfeito, salvou o ajuste, agora ele está aprovando os documentos, né? E aí ele toma a decisão. Então, essa decisão ela pode tanto ser automática, como ela pode ser manual. E aí, quando manual, é possível você incluir um comentário, né? Então, documentos aprovados. Aí vocês conseguem ver quem que aprovou, qual que é o comentário, quais são os detalhes. Se a gente tivesse mais pessoas, apareceriam mais nomes ali para um processo de aprovação. Tá? Se necessário exportar todos os dados, todos os documentos, é super possível, né? Então a plataforma tem aí, de fato, um botão para você exportar esses dados e conseguir visualizar tudo de forma também, né? Caso você precisar levar esses documentos por algum motivo para fora da plataforma. Pessoal, aqui eu tenho justamente uma das visões da plataforma, que é basicamente para vocês visualizarem como que funcionaria aí essa visão gerencial. Então, eu consigo saber que 10% dos documentos que estão ali de 10 empresas, né, já expiraram. Então, novamente, a ideia é a gente evitar isso. Né? Então, a gente consegue iniciar processos ali de monitoramento de documentos para que vocês tenham sempre os documentos válidos. A gente tem uma notificação também, né? Mostra aí para a gente na plataforma que 20% dos documentos que vocês têm ali na base vão expirar dentro de 45 dias e quantos estão válidos. Dessa forma, vocês conseguem ter uma visão completa aí dessa parte documental. Trazendo para vocês mais uma visão, né? Então, a gente tem aqui justamente a divisão de acordo com as empresas, quantos documentos essa empresa já trouxe para vocês, né?
E também quantos expiraram, quantos estão ali para expirar dentro de 45 dias, quantos estão válidos, e aqui também com uma visão mais em destaque, né? Bem como aqui a gente consegue trazer para vocês o nível de criticidade. Então, aqui é possível vocês definirem, olha, eu preciso de um alvará, e esse alvará é algo super crítico para eu fechar o negócio, ou para eu continuar comprando com esse fornecedor. Então, pessoal, falando da plataforma e falando das dores, era mais isso, então a gente abordou ali 4 principais dores, a gente falou sobre os impactos de vocês não trabalharem com dados de qualidade, dados estruturados, não trabalharem ali com uma plataforma única para um processo de tomada de decisão, com um processo de gerenciamento, falamos do impacto ali da parte documental e do monitoramento, tanto ativo como passivo, que a Ciel consegue solucionar as 4 dores que destacamos aqui para vocês. Então, indo para as dúvidas, eu notei aqui que a gente tem algumas dúvidas, né? Então, o meu time já foi colocando aqui para mim na lateral. Então, a primeira delas, né? A plataforma é toda em inglês? Pessoal, a gente consegue colocar a plataforma para vocês em inglês, a gente tem o idioma em português e também temos em espanhol. Tá? Então, obviamente, as perguntas ali a gente vai configurar conforme a sua necessidade, mas a plataforma em si ela tem essa variação aí para os 3 idiomas. A plataforma também auxilia em dados básicos de atualização de contatos e responsáveis das áreas? Muito boa pergunta, né? Nesse caso, a gente vai fazer algo mais voltado para a atualização dos dados. Então, é super importante a gente entender o nível de dado que a gente precisa, o nível de atualização. Mas caso a gente não consiga te atender nessa plataforma em específico, a Ciel tem um portfólio bem robusto ali para auxiliá-los, tanto em mapeamento de mercado, como também em obtenção de contatos e informações atualizadas para te ajudar numa prospecção. Tá? Por favor, é possível compartilhar esse material da apresentação? Sim, né? Então depois a gente vai mandar para vocês, depois acredito que a gente vai estar postando no YouTube, mas a gente passa os detalhes para vocês com certeza. Eu vou pedir para o meu time confirmar, então time técnico, por favor, me respondam aí. Aí tá falando aqui, ó. Então agora tem como gerenciar documentos dentro da plataforma? Pode falar mais a respeito? Sim, conseguimos aí fazer essa parte de gerenciamento e monitoramento de documentos, né? Então a gente vai estruturar ali junto com você a sua necessidade, e uma vez que a gente estrutura a sua necessidade, a gente define ali para cada tipo de fornecedor qual documento você precisa ter acesso, e aí ele te envia os documentos, te envia ali com as datas também, né, dependendo do nível de criticidade, tudo isso é personalizável, e aí você consegue, sim, tanto solicitar, gerenciar e monitorar esses documentos. Sobre o monitoramento, agora nós que decidimos se será ativo ou não. Vai depender muito da necessidade de vocês, tá? Então, a gente tem tanto o ativo, que seria ali vocês trazendo notificações para a plataforma, né? Fazendo uma configuração na plataforma e falando, olha, para esses fornecedores específicos, eu preciso que o monitoramento ocorra a cada 15 dias, a cada 2 meses. Aí você define se vai querer esse tipo de monitoramento, como vai querer esse monitoramento e a periodicidade. E temos também aí a questão do monitoramento voltado para restrições, mudanças no quadro societário, tá? Que aí esse seria mais através de notificações do e-mail. A plataforma faz reanálises. Como que funciona, né? Sim, né? Então a gente tem ali a parte justamente do monitoramento, e através do monitoramento você consegue definir o que você quer reavaliar. Se você quer coletar um novo documento, se você precisa de mais dados da Ciel, qual dado você precisa, né? Então, sim, temos ali uma série de possibilidades aí para esse processo de reanálise e monitoramento do fornecedor. A plataforma possui gerenciamento de contrato com o fornecedor, para sabermos quando o contrato vence e renegociar via plataforma. Olha, aí seria uma pergunta bem específica, né? Também seria bacana a gente entender um pouquinho mais o detalhe, mas sim, uma vez que a gente está falando de gerenciamento de documentos e um contrato é um documento, seria possível a gente criar um fluxo nesse sentido. Só é bacana a gente primeiro entender mais o detalhe, porque aí seria um fluxo um pouquinho diferenciado. Aí, nesse caso, a gente não estaria falando de algo que a gente está solicitando para o fornecedor, mas sim uma gestão interna. Mas entendo que seja super possível, é bacana a gente marcar uma próxima conversa para entender mais detalhes. Deixa eu ver aqui. Tem um limite de fornecedores que podemos fazer a gestão?
Não, tá, pessoal? Então, uma vez que vocês adquirem a plataforma, obviamente vai ter todas as questões comerciais ali envolvidas, mas não existe uma limitação, tudo vai depender ali do seu contrato, da sua necessidade, e o nosso time comercial está super preparado também para estruturar o contrato de vocês ali no melhor formato aí para sua necessidade, né? Você vai explicar melhor a promoção? Tem interesse em avaliações ESG? Pode falar mais a respeito? Sim, já já vou falar um pouquinho mais, só mais um segundinho. E como faço para saber mais sobre essa ferramenta? Gente, a gente vai daqui a pouquinho entrar em contato com vocês, né? Então, eu já vou passar aí os próximos detalhes, os próximos passos aqui da nossa conversa, mas fiquem tranquilos que a gente vai sim entrar em contato, a gente vai atender todos vocês. É isso. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai estar entrando em contato, né? E aí a gente já vai esclarecer essas dúvidas. Se vocês precisarem de uma conversa personalizada para a necessidade de vocês, a gente já consegue estabelecer tudo isso hoje. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente, uma das perguntas, né? Tem interesse em avaliações ESG. Então, muito bom, parabéns, você acabou de ganhar 10 análises ESG. Né? Então, esse benefício vai estar disponível para vocês a partir de abril. E para todos os clientes já vai ser disponibilizado, né? Para todos os clientes aqui do webinar. Então, para você que está aqui no webinar, sim, você vai conseguir acessar isso. Você tem acesso a essas 10 análises gratuitas de ESG. E se você ainda não é cliente, fica super tranquilo. A gente tem a Ari, né, a Ariane Silva. Ela vai entrar em contato com cada um de vocês que não é cliente, justamente para explicar melhor sobre o benefício. E caso vocês tenham dúvidas aí sobre a plataforma, a gente consegue agendar uma conversa em mais detalhes. Apareceu aqui para mim uma pergunta, só para a gente voltar um pouquinho, que é uma pergunta um pouquinho extensa. Deixa eu olhar aqui, ó. A gente tem aqui, atendemos diversos perfis de empresas pertencentes ao mesmo grupo, as quais compartilham fornecedores em comum. Se um fornecedor identificado pelo CNPJ X foi avaliado hoje e representou um alto risco para uma das empresas, é necessário que amanhã ele passe por uma nova análise para outra empresa, ainda que apresente documentos semelhantes? Nesse caso, a plataforma alertará sobre o histórico de alto risco associado ao fornecedor X, mesmo que tenha sido avaliado anteriormente para outra empresa do mesmo grupo. Então, pessoal, quando a gente está falando aí de empresas de grupo, a gente também precisa entender um pouquinho mais no detalhe, né? Justamente porque aí tudo vai depender da configuração que a gente vai estar fazendo, da estruturação da implementação. E quando a gente está falando aí sobre os alertas, né? Então, vocês vão notar ali que a gente consegue sim mandar alertas, então a gente tem processos de aprovação e rejeição automáticos, justamente para, se for identificado ali um risco muito alto sobre esse fornecedor, você já rejeita ele automaticamente e receber uma notificação no e-mail. Então, você pode trabalhar de forma que a plataforma vai rodar ali 100% para você, tanto com monitoramento, como através também dessas aprovações e rejeições automáticas. Então, vamos lá. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai tratando aí com vocês conforme essas próximas conversas que a gente vai ter com quem tiver essas próximas dúvidas, tá bom, pessoal? Mas falando aqui do ESG alinhados, né? Então, a partir de abril, vocês terão acesso a esse benefício. Quem já é cliente, está aqui no webinar, vai ganhar aí essas 10 análises ESG gratuitas. Quem não é cliente, não se preocupe, porque a Ari vai entrar em contato com vocês para explicar sobre o benefício. E agora, a gente tem aqui a parte do sorteio, que é uma parte muito esperada, que a gente vai estar falando aí sobre a 20ª Maratona de Supply Chain. Então, esse sorteio vai ocorrer nos dias 29 e 30 de abril. É considerado o maior evento de procurement da América Latina e nós estamos sorteando aí 2 pares de ingresso para 2 dias de evento. Né? Então, só deixa eu ver aqui. Eu acho que o nosso vídeo não está aqui. Espera aí. Ah, não, nosso vídeo está aqui, gente. Então, ó, nosso time de marketing, enquanto a gente estava rodando aqui enquanto a gente estava fazendo o webinar, né, nosso time de marketing já foi rodando esse sorteio. E aí a gente já consegue ver aqui o ganhador. Esse time arrasou. Vamos lá. Tem até um suspense, né? 2, 1 e... Temos, então, os ganhadores, né? Então, é o Glauber e Pera, não entendi. Vamos passar aqui para o próximo que a gente consegue ver melhor. É o Glauber Estaleiro Doc Brasil e Henrique Yus de Camia.
Então, super parabéns aí sobre, né, vocês ganharam aí esses 2 ingressos para esses 2 dias desse super evento. E logo em seguida o nosso time vai entrar em contato com vocês para passar mais detalhes de como vai funcionar e como vocês podem pegar esses ingressos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu queria muito agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Super parabéns aí aos sorteados. Super parabéns ao pessoal que ganhou aí essas análises da ESG. Novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês precisarem entrar em contato com a gente, fiquem tranquilos, o nosso time vai estar entrando em contato com vocês para saber a definição de próximos passos referente a ESG e já esclarecer possíveis dúvidas. Quem precisar entrar em contato comigo, temos aqui o meu e-mail, temos aqui o meu LinkedIn, e se vocês precisarem de mais detalhes do CL360 Supplier, é só vocês pegarem aqui o QR Code que vocês já serão direcionados para a página do site da Cial falando sobre o CL360. Muito obrigada, pessoal, e ótima quinta-feira para vocês. Tchau, tchau.